Bom, vamos lá, galera. Como vocês sabem, a gente está na véspera de viajar para o Alasca de moto. Mais que isso, a gente vai até o Ushuaia, depois vai até o Alasca, depois volta para o Brasil. A gente vai com uma Harley Davidson Pan América, eu e a Nai. Vocês vão acompanhar a viagem aqui no canal do Cine Incerto. E, como de praxe, eu sempre venho aqui pegar as recomendações do Marcelo Peixoto, que é o melhor mecânico que eu conheço. Ele vai contar aqui um pouquinho. E hoje o desafio é o seguinte: montar o kit mais compacto, né? A gente sabe que viagem de moto, quanto menos a gente levar, melhor no sentido de bagagem, ciclística da moto. Porém, um kit que vai tentar evitar ao máximo os perrengues que eu posso sofrer na estrada. Evitar não, mas se acontecer alguma coisa, eu vou estar aí bem ferramentado para tentar resolver o problema. Então, Marcelão, se apresenta e mão na roda. Bom, como a gente já fez em outros vídeos, né? Eu sou Marcelo Peixoto, da oficina Tecmoto, e estamos aí de novo com o Tom, ajudando nessa parte da viagem dele aí, torcendo para que dê tudo certo e, lógico, com um pouco mais de precaução aqui, a gente ajudar na seleção do que levar, do que não é necessário, do que a gente pode ter aí de equipamento que pode ser útil numa situação de aperto, né? A gente espera que não aconteça, mas a gente tem que contar com esse fator também que pode, às vezes, precisar de alguma manutençãozinha rápida, né? É bom a gente ter algumas coisas na manga. Boa. Ó, essa mesa que a gente abriu aqui são as ferramentas que eu tinha nas minhas outras motos lá, o que eu levava para a viagem. Então tem muita coisa que eu usava para minha moto, para a moto de quem eu estava guiando, coisa que foi aparecendo no caminho, coisa que foi sendo perdida pelo caminho. Então eu trouxe aqui tudo que eu tinha para o Marcelo avaliar. Isso daqui é ótimo, tem que levar, se não levar você está lascado. Isso daqui você pode jogar fora, que não tem utilidade, e eventualmente melhor comprar mais um desse, mais um daquele. Então o Marcelo vai fazer um overview aqui desse ferramental e a gente vai montar esse kit e ele vai dar as sugestões dele. Marcelo, com você, começa pelo lado que você quiser. Bom, vamos lá. A gente tem bastante coisa aqui de precaução, né? Que a gente sempre fala, é importante você ter na mão. Arame, isso aqui te salva não só numa situação de às vezes cair uma peça, mas às vezes você precisa amarrar uma bagagem, você precisa substituir algum cabo ali que deu algum problema. Você tem uma ferramenta, eu posso dizer, muito útil, baratinha, e você faz um rolinho pequeno desse. Isso daqui não tem problema da validade, só você manter ele sem umidade, às vezes dentro de um saquinho para não oxidar. Isso aqui pode te salvar numa situação de emergência, é super válido. Boa. Em conjunto com um alicatinho, né? Isso. Podia ter um alicate de bico aqui, seria mais útil. Olha, talvez, né? alicate de bico tem nesse kit aqui da própria Harley. Tem um alicate que é um alicate que a gente diz até mais versátil, né? Porque ele é um alicate de pressão, então ele tem uma mordedura muito mais precisa. Você trava ele, você não depende tanto da sua força da mão. Então você travou ele, já está ali fixo. Esse daqui é um tipo mais específico, que ele tem um bico mais fino, então, todo serrilhado, então ele tem um grip muito bom, às vezes para você poder puxar, para você torcer, às vezes até para você deixar fixado em algum componente. Ele não é algo assim que solte com facilidade. Às vezes numa emergência você precisa prender alguma peça que possa ter caído, você simplesmente coloca ele, ajusta aqui em cima, travou, você pode vir com o arame e passar aqui em volta para evitar que ele solte. Então você tem uma fixação muito mais precisa, tá? É uma ferramenta assim de extrema, vou falar, necessidade, tá? É importante ter um desses. O tipo mais comum é desse daqui, tem vários tamanhos, tá? Às vezes um maior assim, às vezes numa moto, dificilmente você vai usar, mas você pega um tamanho menorzinho, tem dois tipos aqui, às vezes fala, pô, eu preciso dos dois. Não, às vezes um desse daqui, ele já te atende melhor do que esse daqui. Então, também o tamanho não é tão grande, às vezes você consegue levar um de cada tipo. Aí vai bastante do espaço que você tem disponível na moto, na sua bagagem para poder levar. Mas é importante você sempre ter em mente para ter um kit de emergência. Legal, ó. Esse kitzinho aqui, esse quadradinho aqui, é o kit que vem com a Pan América, é o kit da Harley Davidson. Então já ganhou um ponto a Harley Davidson aqui no kitzinho deles. Sem dúvida, um kit já bem legal para você fazer o básico, tá? A gente não está aqui pensando em você ter ferramenta para desmontar um motor, por exemplo, desmontar uma suspensão, mas voltado para aquela sua necessidade mais comum.
precisar tirar uma roda dianteira, tirar uma roda traseira, tirar alguma capa, alguma carenagem, você ter ali aquele básico, né? Isso já é um kit voltado para uma manutenção, um kit de emergência, esse outro lado aqui que o Tom já tem um kit muito legal colocado. Como a gente falou do arame, a gente também tem que levar em consideração o fita isolante. Tá? Isso aqui te salva também em inúmeras situações. Além do isolamento de fio, você tem aí para fixar qualquer componente, fixar alguma coisa que não precise tanto aperto. Uma das coisas que eu mais uso é a fita isolante. Fita isolante hoje é um rolinho pequenininho, também é importante, daqui a pouco eu vou falar não só disso, mas de outros itens de reposição, você tem que ter um cuidado um pouco diferente. Fita dupla, fita Teflon. Esse aqui tá meio judiadinho. Mas é uma fita Teflon, fita de encanador, aquela que às vezes você tem lá na gaveta de casa, para você vai trocar uma torneira, você colocar. É o véio da rosca. Né? É o véio da rosca. Para que é importante? Às vezes você tem um vazamento, alguma coisa, alguma situação, e a maioria dos componentes, um parafuso de mangueira de freio, por exemplo, ele tem uma arruela ou de alumínio ou de cobre para fazer a vedação correta. Numa emergência, às vezes você não tem essa arruela danificou, às vezes uma fita dessa vai te salvar ali temporariamente, tá? Para te tirar de uma situação de risco. Tá? Então também é importante, é um kit pequeno. Fita dupla face, tá? Essa também se encontra hoje em dia no próprio mercado, um rolinho pequeno. Tá, uma fita também para fixar componentes. Isso eu uso mais para suporte de câmera de ação, esse tipo de coisa. Na moto nunca usei. Isso aqui às vezes, vou dar um exemplo, às vezes quebra uma orelhinha que segura uma tampa de carenagem. Aquilo vai ficar vibrando, às vezes pendurando. Então para você não botar aquela fita enorme por fora, às vezes você corta um pedacinho da dupla face, põe por trás, ela já fixa temporariamente ali. Isso também já te ajuda bastante. Aqui tem a famosa silver tape, né? Duct tape, tem vários nomes. É uma fita já com uma cola mais forte. Essa fita aqui é fenomenal para você fixar qualquer componente que requer assim uma fixação mais pesada, mais agressiva, né? Então é vendido normalmente em rolos. Então aqui você pode ver, o Tom pegou um palitinho de sorvete e enrolou uma certa quantidade. Então isso aqui acaba não ocupando espaço. Mais precavido que ele, impossível, então tem 4 rolinhos. Você vê, isso aqui não ocupa nada, você pode ter esse kit aqui facilmente colocado dentro de uma necessaire, algum kit assim, isso aqui te salva em várias situações. Maravilha. Famosa esse é obrigatório, cinta, né? obrigatória. Cinta Hellerman, que é o fabricante, enforca gato, que é o que muita gente chama. A gente costuma chamar aqui de cinta plástica. Tá? Essa cinta plástica também você encontra. Tie-Wrap também. Tie-Wrap também é marca de Tie-Wrap, né? que é a nomenclatura correta, é a marca de um fabricante que desenvolveu. Então isso daqui é comum de você achar também em supermercado, lojas hoje de material de construção você encontra. Você não precisa ter uma quantidade enorme. Aqui no caso o Tom tem esse pacotinho aqui grande, como ele tem uma série de equipamentos que vão presos na moto, bagagem, então ele acaba usando com uma frequência maior. Mas o ideal é você ter um kit com quantidades e tamanhos diferentes. Então tem até alguns que são bem maiores, bem mais resistentes. Às vezes você precisa fixar uma coisa que tem mais peso, então o ideal, em vez de você colocar 2, 3, 4 dessas, você coloca um só do grande. Então o ideal é você ter um mix disso daqui. Tem lugares que ele é vendido em um pacote com 100 unidades, não é um kit caro, mas tem lugares que vendem ele por unidade. Então às vezes numa loja de parafuso, loja de material de construção, você consegue comprar 1, 2, 5, 10. Então é interessante também você levar, não ocupa espaço, é algo prático. É útil. Bem útil. Esse é bem útil. Aqui nós temos a famosa Super Bonder, né? Que é uma cola de emergência. Isso daqui também é importante você ter. Isso aqui numa situação pode te salvar, colar alguma coisa. Eu já tive situações assim que a Super Bonder me salvou junto com uma fita isolante. É uma história bem engraçada. Uma Harley carburada furou no diafragma do carburador, no meio de uma estrada de Foz do Iguaçu para cá. E a moto praticamente parou de andar, ela não saiu de marcha lenta. Aí você fala assim, e agora? O que eu faço? Era um diafragma de borracha, você fala, não tem a peça para trocar. E com isso daqui eu consegui resolver o problema do cliente, ele seguiu viagem, voltou, ainda rodou muito aqui até trocar a peça por definitivo. Simplesmente cortei um pedacinho de fita isolante que já tem um pouco de cola, mas não era tão resistente quanto eu precisava. Eu passei uma pequena quantidade da Super Bonder, passei em volta do furo
coloquei a fita isolante em cima, aquilo vulcanizou, pode-se dizer assim, e deu para os clientes seguir viagem. Então, eu tenho uma história engraçada também com a Super Bonder. Uma vez, lá no Rio São Francisco, em Minas, eu furei o tanque de uma moto. Na verdade, um participante lá do tour que estava com a gente furou o tanque de uma moto. Aí ele se machucou, eu levei ele para o hospital e levei a moto para uma fazenda. A gente estava no meio do estrada de terra. Aí eu cheguei lá e eu não tinha Super Bonder, aliás, Super Bonder não tinha o Durepox para fechar o tanque. E aí o rapaz lá da fazenda ensinou. Super Bonder com bicarbonato de sódio. Cara, o negócio fez um cristal, a moto voltou rodando para São Paulo com o tanque furado. É uma situação muito versátil. Mágico, é mágico. Você falou do bicarbonato, né? O bicarbonato é uma saída muito boa, mas o algodão é outra que também sensacional. Se você levar aqui um chumaço de algodão junto, às vezes você precisa colar uma carenagem, fazer algum reparo, vira uma pedra. Você bota lá um pouquinho, cola o algodão, preenche novamente, sensacional. Então já vai para a listinha de compra algodão. Outra coisa importante, pessoal, se abrir, coloca num saquinho, porque se isso aqui vaza, você não vai desgrudar nunca mais o martelo da tesoura da chave, porque essa cola aqui é brava. Adicionalmente, nós temos aqui também um trava-rosca, que é popularmente conhecida como Loctite, que é uma marca, mas isso daqui é uma resina, pode-se dizer assim, que é uma cola, que ela é utilizada em parafusos. Então, às vezes, pode estar um parafuso caindo, você bota uma gota na rosca, põe de novo, ele já trava automaticamente o parafuso lá dentro. Então, ela é uma resina sensacional, às vezes, não só naquela brincadeira que todo mundo fala, né, que Harley vai cair no parafuso, mas hoje pode cair de qualquer moto, desde que uma manutenção tenha sido feita corretamente, um parafuso apertado com o torquímetro no torque certo. Então, pode acontecer de cair um parafuso. Isso daqui, às vezes, numa viagem, vai te ajudar. Mas esse aqui, por exemplo, eu tô achando que é um que não vai. Tá. Pela probabilidade de acontecer, pelo volume, o que você acha? Olha, Porque algumas coisas aqui eu vou ter que descartar. Sim, tem sem jeito. dúvida. Eu diria que assim, Mantém? de uma curva de necessidade, se você vai fazer uma viagem programada, mais curta, eu acho que não há necessidade. Eu acho que numa viagem igual essa aí, que é de extremo a extremo, sei lá, eu levaria. Eu acho que é pequeno, existem até embalagens um pouco menores do que essa. Eu acho que pode ser uma opção. Bom, então o Marcelo te salvou. Vamos lá. Vamos deixar ele aqui. Bom, aqui nós temos um... Teve uma vida difícil. Esse aqui tá bem judiadinho, viu? Esse aqui acho que vai para o museu da WD-40. É um spray desengripante, tá? Isso daqui eu acho que é indispensável em qualquer situação. Seja WD-40, seja Loctite, seja qualquer outra marca, em embalagens assim pequenas. Não precisa levar um tubo de 300 ml. Um desse pequenininho aqui te salva, porque isso daqui, depois de você andar um longo trecho em chuva, em muita terra, você começa a sentir algumas coisas rangendo. Seja em motos que tem a fechadura de bolsa, você vai sentir ela rangendo, difícil de abrir. Sendo em para-brisas que tem regulagem de altura, seja num manete de freio, num manete de embreagem, num acelerador. Nas motos que ainda tem acelerador a cabo, é muito comum depois de uma chuva você sentir o acelerador prendendo. Então, com isso daqui, você já consegue dar uma amenizada. Ele vai servir como um limpador. Você vai jogar ali um pouco. Aqui está faltando só aquele caninho, que é importante você levar também. Tá? Porque o caninho ele é mais preciso, é um jato direcionado. Então você pode botar ele aqui, enrolar ele aqui com uma fita isolante, que você já tem ela aqui. Ele já fica preso para você não ter o perigo de perder. E no caso do WD, como ele tem assim essa infinidade de aplicações, ele tem assim uma alta gama de uso. Isso daí no próprio site deles eles vão falar. Você pode usar ele até para limpar a viseira, que isso aqui não danifica, ou seja, a composição dele é além dos outros concorrentes do mercado. Então, esse produto aqui ele pode te ajudar até em outras situações. Tá? Então, vale a pena ter. Esse daqui com certeza obrigatório. Tá? Esse é presente para você, eu vou comprar um novo. Ó, aí sim. Aqui eu acho que é pilha? Não. É pilha. É que o controle da Harley é de presença. Isso. Então, essencial, gente, isso daqui. Isso daqui nas motos que tem chaveiro hands-free
Então você pega a BMW, Ducati, a própria Panamérica, A própria Scrambler 1200 que eu estou Scrambler vendendo 1200, agora. então várias motos hoje em dia estão utilizando. É importante você consultar no manual do proprietário da sua moto. Se caso você não tem o manual do proprietário, dá uma procurada na internet ou abre o próprio controle. Eu sempre indico para as pessoas lerem o manual do proprietário. Hoje ele é disponibilizado de uma forma muito fácil no próprio site do fabricante. Baixa lá em PDF. Isso, exatamente. Tem no celular para na hora assim, é bom ler, mas também na hora que acontece dá para consultar rapidinho. Né? Isso é um outro detalhe importante. Se caso você não tenha, baixa essa versão PDF, deixa salva no celular. Numa emergência tem muita informação útil ali. Informação de onde é a caixa de fusíveis da sua moto. Tem muita gente que às vezes vai viajar e não sabe, queimou um fusível, não sei onde é a caixa. Então, se você tem no manual ali, você tem muita informação que vai te ajudar no básico. Ali não vai te ensinar a ser um mecânico, mas vai te ajudar nas situações que um leigo pode solucionar. E lembrando que numa viagem dessa, a gente vai, de repente, ter problema num lugar onde o mecânico nunca viu uma moto desse tamanho, né? Então, é importante a gente ter informação lá, que aí a gente se ajuda e o mecânico consegue aí dar um socorro. Exatamente. Então, nesse caso aqui no manual, diz até como você faz a substituição da pilha e qual é a especificação da pilha. Então, geralmente é a 2032, uma série 2032, uma pilha facilmente encontrada no mercado, mas que numa situação dessa que o Tom falou, você está no meio do nada, deu um problema ali, acabou, você não liga mais a moto. Tem motos que você tem ainda a posição de senha, que você consegue entrar, mas muitas vezes... Que é o caso da Panamérica. Da Panamérica tem, a linha Ducati tem. Então às vezes você vai ligar, você não lembra, você não sabe qual é o procedimento, você fala, e agora? Parei no posto de gasolina, desliguei a moto e não liga mais. O problema é que eu esqueci a senha. Aí. Então, baixa o manual e deixa a senha salva no celular e carrega o celular. Tá vendo? Não vai fazer uma tatuagem, né? Com a senha. Dicas importantes, tá? E assim, pessoal, evitem colocar aí, a gente já tem que levar para um lado mais de segurança, né? Evitem colocar senhas óbvias, ou seja, final de placa, final de número de chassi, esqueçam isso. Coloquem senhas que vocês saibam que não vão ser facilmente descobertas para evitar roubo. A gente teve aí um histórico enorme de motos foram furtadas por conta disso, no óbvio. O cara vai lá e fala, provavelmente cadastraram uma senha aqui que é o final da placa. O cara entra os 4 dígitos, acabou, leva a moto embora. É o final do chassi, o chassi está ali exposto, olhou, o cara leva embora. Então evitem esse tipo de senha costumeira. Do mesmo jeito que vocês têm essas informações de bancos e tudo mais, na moto também vale, tá? Por isso que é 1234, aí é a minha senha, mas de ninguém. Ou 0000. Sei lá, tem gente que nem... os primeiros que vão ser testados. Tem gente que às vezes nem cadastrou senha, mas é importante você ter. É uma situação que vai te salvar de um problema, tá? E da pilha também. Quem tem um, não tem nenhum. É importante, leva 2 de reserva, certifica que a que está na sua moto é nova. Se não for, coloca uma nova lá, leva mais 2. A gente não sabe, às vezes, interferência de campo magnético, às vezes você tem um pouco mais de consumo de uma pilha por determinadas situações, são componentes eletrônicos, então é importante, tá? Isso aqui vale a pena levar. Não coisa errada, deixa eu ver se está gravando, peraí. Está gravando. A gente começa a falar de, certifica, tenha certeza, né? Eu falei, será que esse negócio está gravando? Mas tá assim, vamos lá. Tá dando. Outra coisa aqui importante que o Tom está levando, que eu vou te falar que eu já vi poucas vezes o pessoal levar. O bico de roda, pneu sem câmara. Pode acontecer desse bico romper, tá? O ideal desse bico aqui, que muitas vezes ele é esquecido quando se troca o pneu. O ideal é você trocou o pneu, você troca o bico também, tá? Ele é borracha, gente. Borracha está sujeita a inúmeras intempéries, temperatura, ressecamento, tudo isso vai danificar. Então, às vezes você pode ter uma situação de um pneu murchado uma vez e isso daqui romper. Esse daqui eu aprendi errando. Voltando do Uruguai com uma Tiger 1200, o pneu foi pro chão e no final das contas era o bico. E esse bico serve na Panamérica? Então, esse bico, ele é do mais longo, tá? Tem motos, a gente já sofreu na pele com isso aqui. Existem tamanhos menores, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O importante é você verificar se é realmente o da sua moto, tá? Se ele for maior, ele pode bater numa pinça de freio e romper. Então também é um dano muito, muito sério. O importante é você tenha 2, isso aqui é baratinho, tá, gente? Isso aqui você acha também em algumas lojas de borracha,
Auto Center. Isso aqui não é difícil de você encontrar, na internet também se encontra. Não é em todas, mas acha. Eu lembro que eu cruzei para o Brasil, era 15 para 6. Eu rodei Santana do Livramento, todas as borracharias até chegar numa que tinha. Não são todas, mas encontra. Assim. Encontra. Lógico, a gente está falando aqui de São Paulo, porque é muito mais fácil você encontrar as coisas, mas às vezes numa localidade um pouco mais assim, distante você não consiga achar, então é importante levar. Mas realmente não custa nada. Isso. Baratinho. Tanto que ele presenteou, ele pegou um bolinho lá e me deu. Isso aqui, poucos reais, menos de 10 reais é um bico. Os de carro, eles têm um diâmetro maior, então não serve. De carro, lógico, você vai achar. Às vezes o borracheiro fala, eu já compro isso aqui de reposição, mas de moto é muito mais específico, então às vezes ele não tem. E o de moto ainda tem esse agravante, você tem o curto, você tem esse longo, você tem uns que são de ferro, 90 graus, você tem várias situações. O importante é, verifica na sua moto, leva 2. E aí, já vou aproveitar porque é um dos últimos itens assim, eu diria que tem vida útil, né? Então, tanto o fita isolante, os bicos de roda, fita dupla face, o desengripante e a trava parafuso e também a Super Bonder, eles têm uma data de validade. Tá? Os produtos químicos em si, eles não vão sofrer tanto se passar do prazo. Uma fita, ela vai perder a cola. Então, assim, é agravante. O ideal é você, a cada viagem que você for fazer, se você faz uma viagem por ano, não confia no kit do ano passado. Revisa ele. Tá? Mesmo jeito que você revisa sua mala, você revisa sua moto, revise seu kit de manutenção. Nada vai adiantar você ter uma fita isolante igual essa aqui, ó, já esmagada, que provavelmente a cola aqui já está sem a ação necessária. Tá? A fita dupla face, mesma coisa. Isso daqui às vezes toma muito sol, chuva, variantes de temperatura, ela acaba perdendo um pouco a propriedade. Então são itens para você verificar e, se necessário, coloque novo antes de você partir para a viagem. No caso do spray desengripante, ele não vai ficar velho, ele não vai perder a ação dele de lubrificar e limpar. Às vezes a válvula engripa ou o gás perde, às vezes você vai apertar não sai nada. Às vezes você vai apertar, sai aquele jato bem fraquinho que perdeu o gás, ou seja, você levou algo para passear que não vai te favorecer em nada. Sim. A fita silver tape também é importante. Às vezes você tem o rolo em casa, você usou só esse pouquinho aqui, você tem o rolo, fala, eu vou lá pegar aquele rolo. Às vezes o rolo está até bom, porque ficou guardadinho ali no armário, não sofreu com o tempo, com a alteração, você pode refazer. Tá? Esses bicos, eu sempre falo, fez a viagem, voltou, ótimo, não precisou usar, joga fora. Próxima viagem, compra 2 novos. Tá? Evite ao máximo reutilizar, porque a borracha ela sofre, mesmo estando guardadinha ali, ela sofre com a ação do tempo. E essa aí ficou na mala de tanque, que é onde mais recebe sol ali, deve também já ter perdido a propriedade. Ela está ainda assim com bastante elasticidade, mas assim, eu não confiaria, tá, gente? Eu colocaria a nova. Então isso daqui é um item para a gente já trocar, você já vai sair daqui com 2 novas. A gente devia ter deixado uma lixeira aqui, né? Não, bastante coisa, é importante a gente falar isso, gente, porque não adianta, não é um kit eterno, não é um kit que vai durar o resto da vida. É importante algumas coisas a gente ter ideia que vai durar, como um alicate. Tá? Também é importante você fazer isso aqui, ó. Verifica como ele tá, verifica se ele tá soltinho. Às vezes você vai pegar um alicate, ele ficou lá molhado, tomou chuva, engripou aqui dentro, tá enferrujado, você vai abrir o alicate não abre. Você fala, pô, legal, vou pegar o spray que eu tenho, jogar aqui, mexer, ok, vai te resolver. O meu de bico não teve nem jeito, nem com o WD soltou, foi pro lixo mesmo. Acontece. Não ia. Esse aqui ele tá ainda perfeito, não tem problema de oxidação, mas é importante manter. E tem o novinho aqui, olha que bonitinho da Harley Davidson, até da cor da marca. E aí a gente vem aqui para outros itens de extrema necessidade, tá, para te ajudar. Existe muita controvérsia sobre a utilização do reparador de pneu instantâneo. Tá? Muita gente fala assim, nunca utilize isso aqui, tá bom. Por que nunca utiliza? Você faz o que então? Você vai andando com o pneu furado até chegar ao próximo ponto de segurança? Não dá, né? Então isso daqui é para te tirar de uma situação de emergência. Isso daqui não é um reparo definitivo.
Isso daqui simplesmente é uma mistura de materiais, de componentes que vão isolar aquele furo para você seguir viagem. Então muita gente fala assim, pneu é sem câmara, eu vou usar isso aqui, às vezes você tem que usar mais. O tom aqui ele leva 3. Isso daqui também é importantíssimo você verificar a validade, porque se ele perder o gás, não adianta em nada. Ele não vai conseguir encher o pneu e vulcanizar. Tá? Mas isso aqui é importante você levar. E é aquilo, é um reparo emergencial. Isso daqui vai te tirar de uma situação até um ponto seguro. Se chegou numa borracharia, numa oficina, qual é o procedimento? Desmonta, pneu de moto furado, recomendação hoje de todas as marcas, troca-se o pneu. Pelo risco, porque o prego vai entrar, você não sabe qual foi o dano, se ele rompeu alguma trama ali de aço, ele pode abrir, ele pode entrar ar entre a banda de rodagem e a carcaça do pneu e causar o descolamento. Então assim, é uma imensidão de situações que um simples prego pode ocasionar. Então, motos assim, esportivas, no geral, furou, troca o pneu. Existem outras formas? Existem, lógico. Não vamos chegar aqui também e levar o pé da letra, porque é impossível a gente ficar também nessa metodologia de vou ter que trocar todo o pneu agora, se furou 3 vezes no mês, vou ter que trocar os 3 pneus. Às vezes existem situações que você consegue fazer um reparo que vai te garantir uma longevidade maior desse pneu, tá? Sim. Mas isso daqui, usou, chegou numa situação de emergência, o cara tira o pneu, ele lava o pneu por dentro, água e sabão, esponjinha, você tira esse produto de dentro. Ele não agride a borracha, ele não ataca o pneu, ele não danifica, ele é simplesmente para vedar aquele furo. Aquilo ali você retira ele normalmente. Deixa eu fazer uma pergunta que é dúvida de muita gente. E moto que tem o sensor da pressão do pneu? Esse é um problema, tá? Porque ele, em algumas situações, ele pode danificar o sensor, porque ele vai entupir o furo por onde é feita a leitura. Normalmente é uma membrana que tem ali. É uma membrana côncava, então, mediante a pressão, ela vai alterar e isso altera o sinal que é mandado para o painel. Então, o que pode acontecer é, essa borracha, ela vai lacrar esse furo, ela vai entrar ali e vai vedar. Então, pode ser... Mas você acha que para a limpeza depois volta ou não? Pode voltar como pode não voltar. Então, é um risco as coisas, você tem que um botar risco na balança. Onde eu tô, tem um risco de vida aqui, será que não vale tentar outra coisa? Ou, eventualmente, condenar ali o sensor da pressão do pneu. Isso. Que pode ser que não condene também, acho que na hora tem que avaliar os riscos. Tem que ponderar. Para não entrar tão a fundo na questão do pneu furado, que vale um vídeo em si, a gente tem basicamente 2 fórmulas, né? Que é essa daqui, que é o reparador. Isso daqui é muito aproveitado quando você tem o pneu com câmara, porque vai ser a forma de você vedar ali a fuga do ar pela câmara, desde que o rasgo não seja muito grande. A outra solução, no caso dos pneus radiais, né, que não tem câmara, que é o caso da maioria das Big Trails, é o famoso macarrãozinho. Então, tem um kitzinho aqui que você compra, super baratinho, vem o macarrão, que é o que você vai colocar, o escariador para abrir o buraco corretamente, aqui a agulha por onde vai passar, e esse kitzinho costuma vir com os cilindros para encher. Lembrando que precisa normalmente de uns 3 cilindros para dar uma carga. Tom, vou lá, vou usar os 3 cilindros? Provavelmente não, de acordo com a tua viagem. Coloca um, enche um pouquinho, vai até o borracheiro, calibra, porque eventualmente se furar de novo, você tem outro cilindro. Porém, melhor do que usar os cilindros é ter um compressor compacto. Esse aqui da Xiaomi, se não me engano, é super prático, você carrega no USB, vai lá, conecta, não precisa nem ter o 12 volts na moto. Mas tem alguns compressores mais simples também. Então, pela utilidade e pela praticidade de levar, é muito bom ter, até mesmo para não furou o pneu, mas você quer dar uma calibradinha no pneu, depois você baixou o pneu para fazer off-road, quer calibrar, isso daqui está super na mão, só para a gente dar uma fechada nessa questão do pneu. Quer acrescentar mais alguma coisa? Sim, Diga. aqui também vale ressaltar que esse reparo aqui, que é o famoso macarrão, né? Ele também é um reparo provisório, tá, gente? Eu vejo aqui na oficina muita gente com moto que a gente vai verificar durante uma revisão, que é de praxe, a gente verificar o pneu, se tem algum dano, verificar a data de fabricação, verificar se tem prego enfiado, alguma coisa. A gente vê pneus que estão com o macarrão andando há muito tempo, e é errado, tá? Isso daqui também é um reparo emergencial.
Então você está lá numa situação, o pneu furou, você localizou o prego, você vai tirar o prego, vai passar essas ferramentas, vai instalar o macarrão. Chegou numa localidade, ou você troca o pneu dependendo do dano, ou você faz a vulcanização interna, você faz o reparo interno, que é o mais indicado. Tá? Porque com isso daqui ainda possibilita a passagem de ar entre as camadas do pneu. Isso pode causar também um acidente. Mas é aquilo, é como o Tom falou, é um tópico que vale um vídeo dedicado para isso daqui. Se você quiser saber mais sobre isso daqui, quiser saber como que você faz o reparo, que também é outra situação. Muita gente compra, ou até em casos, tem motos que já vem com esse kit de reparo, tá ali embaixo do banco, você não sabe usar. Então assim, põe aqui embaixo, ó, tá Deixa com nos dúvida? comentários, coloca as dúvidas, a gente vai pegar as dúvidas mais recorrentes e vai ser o tema dos próximos vídeos. Exatamente, aí a gente faz um vídeo dedicado aqui, a gente simula, faz o passo a passo, para que isso possa te ajudar. Às vezes você vai falar assim, eu não tenho habilidade com isso daqui. Você vai falar assim, ok, mas eu estou num lugar que eu tenho uma pessoa que pode fazer, mas ela não sabe. Ok, você abre o vídeo, tá ali o passo a passo. A ideia da gente é isso, a gente não quer formar mecânico da noite pro dia. A gente quer simplesmente criar ferramentas, tá? Para que você consiga consultar e se você tiver dificuldade, que alguém interprete aquilo melhor e consiga te tirar de uma situação. Mas não tem segredo, um treinamento básico aqui, você em 5 minutos conserta o teu pneu na estrada e segue viagem. Boa.